Olá, tudo bem? Começando mais um Contando História com Gabriel Carrara. Hoje o tema vai ser um tour pelo mercado imobiliário norte-catarinense. E nada melhor do que trazer três mulheres aqui para a gente conversar. Estaremos com a Ruanda, da imobiliária A Casa, estaremos com a Julie, da Imovel, e estaremos com a Lise, da Casa Imobiliária, não, né? Construtora, Isso. loteadora, Incorporadora. incorporadora. Tudo bem, pessoal? Tudo Sejam certo. bem-vindas. Obrigada. Obrigado por aceitar o convite. Vamos começar. Lise, conte aí um pouquinho da sua história aí, Lise. Tá há quanto tempo no mercado? Bom, eu tô 19 anos no mercado. Eu iniciei numa incorporadora, na MRV Engenharia. Após eu fui para Irineu Imóveis. Depois eu fui para o mercado externo, trabalhei em outras imobiliárias. Voltei para a MRV Engenharia. Fiquei quase 3 anos fora do mercado, trabalhando numa multinacional, na Avon Cosméticos, como gerente distrital. E no próximo, em 2021 eu saí da Avon e em 2022 eu entrei na Casa Incorporadora. Então, somando aí todo o período de que eu cresci até hoje, são 19 anos no mercado. É uma história, né? É uma história, muitas histórias. Bastante história. Acho que a gente se encontrou ali pela MRV, né? Na MRV, Foi isso. Você saiu, eu voltei. Porque eu trabalhei 2 vezes na MRV na história. E quase trabalhei a terceira. É uma boa empresa. É uma escola, né? É uma escola. Ela formou muitos corretores em Joinville e região. Passei num momento bom, assim. Eu passei depois que eu saí da Irineu. Isso. Eu saí da Irineu e fui para a MRV. Fiz um caminho aí inverso. Inverso. Mas foi muito bom. Julie, conte um pouco aí da história do mercado. Você entrou no mercado imobiliário. Então, eu faz aproximadamente uns 10 anos também no mercado. Ingressei com a MRV, eu lembro muito bem o dia que eu fui fazer entrevista lá com a Maiara. Eu não sabia nem o que era, eu só achava que ofertavam muito por poucas horas, ou a gente fica até meio indeciso. Eu lembro que eu levei minha mãe na entrevista. Conheci a Lise nessa época, não éramos da mesma equipe. A Lise sempre bem ativa, assim, sempre proativa. E depois de lá eu tive uma experiência que eu acho importante ali na imobiliária Hermes, atuando como corretora também. Nessa época meu ex-esposo, eles tinham convidado para ser gerente, né? Daí eu tive essa experiência, foi boa para mim, até para esse cenário de hoje, né? Para poder abrir a imobiliária e entender todos os processos. E aí a gente já está com a Imovelt, já vai para 3 anos. Antes disso eu também tive uma longa experiência ali na Abaco, cuidando da gestão, fazendo o papel lá junto ao Rodolfo, né? Que foi também uma grande escola, entender todo o processo de planilhas e gestão e coisas que eu não gostava muito, mas a gente acaba lidando ali na prática e vendo que não é tudo Respirou bastante Zona Sul, então, né? Bastante, Olha. bastante tempo. E é difícil a gente achar, né? Joinville é muito engraçado, né? A gente tem um mercado muito ativo de corretores. Posso chutar e posso estar errando, mas eu acredito que aí uns 70% do mercado de corretores está aqui para cima, né? E Zona Sul a gente tem muito poucos corretores proporcional do que a gente tem, né? Eu falo que é difícil a gente encontrar corretores da Zona Sul, né? A maioria quer ficar trabalhando aqui em cima, no norte, no leste, no oeste, e pouca gente... É um mercado pouco explorado, a Zona Sul, né? Pouco explorado. Ana, fale um pouquinho. Então, vamos lá. Eu estou no mercado, vamos dizer, da construção há mais de 10 anos, né? Minha formação é engenharia civil, então, na verdade, eu iniciei na parte mais técnica. E eu trabalhei na AZ Construções, que era uma empresa mais voltada para licitação, para outros tipos de obras mais públicas. Depois trabalhei na Incorposul como estagiária também na parte de obras, né? E fui para a construtora Convisa, onde eu fiquei quase 9 anos, né? Então lá foi onde eu fiz essa mudança para a área comercial. Então comecei trabalhando em obras. A obra que eu fui para cuidar, ela finalizou. E até a próxima obra iniciar, eu ia ter um tempo ali, uns 6, 7 meses para iniciar a próxima. E aí na época o seu Ivandro, que é o proprietário lá, me chamou e falou: Ruanda, tu não quer trabalhar comigo no comercial? Eu acho que tu tem perfil para isso. E eu pensando, não é isso. Eu fiz engenharia, eu quero fazer engenharia, eu vou trabalhar na obra. E aí fui, né, mas fui bem resistente, assim. E aí comecei a me apaixonar por aquilo, mas sempre resistente, falando, não posso, gostar, não é isso que eu quero fazer.
E aí, quando eu resolvi, assim, me entregar para essa área, foi onde eu vi que era o que eu queria fazer, e aí fui crescendo, né, até o cargo que eu tô hoje de gestão. Então, minha história começou dentro da Convisa, na parte de vendas, né, e hoje vai fazer 3 anos que eu tô na casa, né, também cuidando dessa gestão lá. Eu falo que eu sou apaixonado por corretagem, né? Então eu falo que todo mundo que entrar é difícil de sair, né? É bem Verdade. difícil. É um negócio bem apaixonante e é um mercado que eu falo que ele tem espaço para todo tipo de público, né? Não é um mercado que você fala assim, é só esse perfil, né? Cada tipo de venda da corretagem é um perfil de pessoa, né? Um estilo de pessoa para vender. Então, que bom que você, né, veio. E a gente vê muito isso hoje, né? O mercado, principalmente de praia, a gente vê muito advogado, engenheiro, arquiteto indo para corretagem, né? E agrega muito valor isso, né? Porque daí a gente tem pessoas com conhecimento técnico diferenciado, né? E com certeza agrega valor para o nosso mercado. Né? Então é o que a gente está vendo aí de tendência. E eu falo, pessoal, o mercado cada vez está ficando mais competitivo e mais profissional. Né? O amadorismo, esquece, né? Aquele cara que... não, vou lá só para vender. Não. Não se mantém, né? Não se mantém. Não se mantém. Eu acho que a gente... Eu vou dar o exemplo da MRV, né? A MRV, ela não é a potência que ela é à toa, né? Eu acho que você passou ali um tempo trabalhando, a Júlia também. Eu acho que a gente... Eu também trabalhei lá. A MRV, ela é o que é porque ela é uma máquina de vendas. Sim. Eu lembro que uma vez eu estava com o presidente da MRV, eu falei para ele, eu estou montando uma equipe de corretores. Ele falou assim, mas por que você está montando uma equipe de corretores? Falei, para vender imóvel, né? Ele falou, a gente não vende imóvel, vende crédito. Aquilo ali mudou a minha percepção e é muito parecido com o que é loteamento hoje. Loteamento, a gente não vende terreno, cara, a gente vende crédito para o cara. A gente vende condição. Condição. Exatamente. Né? E a gente vê que a Roga se espelhou na MRV. Né? O posicionamento dela no mercado é vender condição. Qual é a incorporadora, construtor que consegue ter a condição que essas potências têm? Nenhuma. Né? Porque eles vendem condição. A Rotas também está Sim. entrando forte em Joinville com alguns lançamentos na mesma pegada, né? Tem parceria com o Terrenista Casa, né? Que são onde vocês estão trabalhando. Eu, na verdade, sempre vendi apartamento, né? Sempre vendi imóvel vertical. E ali na casa a gente tem aprendido, né, bastante a parte do horizontal, dos loteamentos, né? De vender o lote pro cliente. E eu nunca me imaginei assim, eu não sabia nem como faz para vender um terreno. E assim, depois que a gente começou a ver na prática, são vendas diferentes, mas continua sendo o sonho da pessoa, né? Aquela pessoa que vê aquele terreno já imagina o que ela vai construir ali, já imagina a família dela, e começa a ver o que vai acontecer no loteamento, aqui vai ter uma escola, aqui vai ter um posto, aqui vai ter uma padaria. Então, aquilo ali, a gente transforma uma região trazendo isso, né? O caso da casa que a gente tem, o Recanto da Fazenda, são 1.285 lotes, né? Exatamente. Imagina o quanta gente vai morar ali, numa área que não... É um bairro novo, né? É um bairro novo, exatamente. E a primeira pergunta dos clientes é, já venderam para algum comércio? Então, como eu tô à frente das vendas no Recanto da Fazenda, aqui vai ter um mercado, aqui vai ter um posto de combustível, aqui vai ter uma loja de pneus, até uma escola. Foi a Delta que vendeu o primeiro lote comercial. Aqui vai ter uma agropecuária, aqui vai ter uma escola de inglês. Então, a gente já sabe todos os tipos de comércio que vão entrar na região. E isso anima muito quem tá comprando. Porque quem tá comprando pensa que o progresso vai chegar depois, mas tá muito pelo contrário. Hoje, no loteamento, a parte comercial ela é expandida primeiro que a residencial. Isso. Não, e eu falo que assim, o comerciante ele tem que ter obrigação de comprar em loteamento, porque é a forma melhor dele expandir o negócio dele. Sim. Porque ele vai ser o primeiro ponto comercial dali de um bairro novo. Né? Eu brinco que quando eu abro o loteamento, eu já fico olhando os pontos comerciais. Aí eu falo, aqui vai ser provavelmente a avenida principal, essa daqui deve ser maior fluxo, porque vai girar aqui. Então, aqui é bom ter uma padaria. Uma verdureira, né? E aí eu brinco muito, no bom sentido, com meus corretores. Falei, cara, a gente tem que buscar padaria, tem que buscar pizzaria, tem que buscar não sei o quê, né? Pra a gente ter esse eixo já montado, né? E é bom para todos, né? Tem para quem vai morar lá e para quem vai levar o comércio para lá. Então, é para ambos, né?
A visão como corretora, assim, atuando diretamente com o cliente, na verdade você acaba até construindo esse bairro, né, que acaba sendo um bairro planejado, então você vai instruindo ali os seus clientes, tem comercis, fica bom Nessa posição. E daí os clientes que vêm para comprar o residencial se animam muito mais quando sabem que os pontos comerciais já estão definidos, né? E quando eles deixam para posteriormente, que já olham lá construídos os imóveis, que é uma situação hoje que já está acontecendo no Reserva do Mirante, já não tem mais o lote que o cara buscou lá no passado, com aquele valorzinho de lançamento, com aquela condição, parcela, né? Que até não sei se posso citar valores aqui, mas hoje eu acredito que com 5 mil de sinal tu já consegue estar adquirindo um lote. Né? Menos até. Menos até. Não, hoje procura ali. Eu sempre falo que hoje você não compra imóvel que não quer. Porque assim, as condições estão muito facilitadas, muito bom de se comprar, e é o momento de investir. Muita gente às vezes fala, 10 anos atrás o terreno era barato. Não, hoje o terreno ainda é barato. Hoje porque daqui a 10 anos não vai estar o preço de hoje. A regra é essa, né? Então, tem pessoal, amigo meu, que fala, Gabriel, se a gente soubesse, a gente tinha pegado. Eu falei, mas naquela época você tinha esse dinheiro? Não. Então. Naquela época, R$1.000 era uma coisa, R$1.000 hoje é outra coisa. Né? Outra realidade. Né? Então, eu acho que hoje está muito mais facilitado do que a gente tinha. Eu tenho certeza que todas as pessoas já pensaram alguma vez, por que eu não comprei naquela... E continua às vezes sem comprar, só que todos os momentos que tu comprar daqui a algum tempo, vai ter valido a pena tu ter comprado. Vamos fazer um comparativo, né? Há anos atrás, os loteamentos não tinham infraestrutura, não tinha drenagem. A gente passa por loteamentos que tu vê que ainda não... Pessoas compraram um lote e não fizeram a drenagem, porque tudo isso custa. Né? Eles ficam à mercê da prefeitura, fazer doação de tubo, ou mão de obra. E hoje, os loteamentos, eles vêm planejados com infra completa. Então, hoje um cliente quer fazer um investimento, ele vai fazer um investimento certeiro. Ele vai fazer o projeto, ele vai executar a obra dele. Hoje, quando o cliente chega e fala, eu quero comprar para investimento, você vai fazer para moradia ou vai fazer comercial? Eu não sei. Eu já indico. Porque quando tu abre o mapa do loteamento, tem as áreas comunitárias, que a loteadora é obrigada a deixar as áreas comunitárias para futuras instalações de escola, postos de saúde, praças. Então, aqui provavelmente vai ser uma escola nessa área. Se você comprar aqui, você pode fazer um comércio virado para frente da escola. Então, a gente acaba orientando o cliente e com um valor... bem acessível, ele consegue dar uma pequena entrada e fazer um investimento. E daqui 10 anos, quanto vai ser esse lote que ele comprou hoje por 150 mil, 135 mil? Eu posso falar assim, com o embasamento da experiência que tive grande na Abaco, que os primeiros lotes foram comercializados a 80 mil. Teve lote lá comercializado 80, 94 mil, hoje já está custando 230, e a gente sabe que o pessoal vai e compra ainda nesse valor, porque compra o quê? Condição, né? Só que, como eu falei, já lá praticamente estão limitados os lotes, né? Já não tem mais, aí agora tem uma oportunidade no Recanto, né? Nem fazendo propaganda, mas é uma área que está em expansão. E o que eu vejo hoje do cliente, e até você comentou das tendências, né, do mercado imobiliário, o cliente ele está buscando qualidade de vida, ele está buscando espaço, tanto que seja prédio com amplas sacadas, espaços maiores, porque veio muito essa, depois pós-pandemia, a tendência a trabalhar home office, né? Então, se ele está numa casa, ele tem esse espaço, onde ou ele parte para os loteamentos, ou ele parte para um prédio, para um apartamento que seja mais amplo, né? Com uma varanda. Você mesmo teve a experiência de recentemente ir para uma casa, também busquei uma casa, a Lizzie também buscou uma casa. Então a gente vê que está indo para essa demanda aí, né, de busca. E como tem pouca opção, né? Tem pouquíssima opção no mercado. Então, às vezes, a pessoa acaba não encontrando o que ela gostaria, e aí ela opta em comprar um terreno e construir algo para a família dela que vai se encaixar, né? Assim, você sabe que eu me adaptei muito com lote, porque eu fui cria de lançamento, né? Eu entrei no mercado imobiliário com lançamento, vendendo prédio de médio padrão, depois fui para alto padrão, e depois muita gente me chamou de louco porque eu fui vender lote, né? Eu saí do alto padrão e fui vender lote. E é a mesma coisa, você vende um sonho, né? Porque a hora que a gente vende lançamento não tem nada, né? É um terreno vazio. Você vende uma ideia de projeto, né? Eu até brinco, às vezes eu entro nos projetos que eu vendi, eu falo, meu Deus, ficou mais bonito do que eu imaginava. Né? Prédio comercial, né? Às vezes eu entro nos prédios comerciais que eu vendi, eu falo, nossa, ficou melhor do que eu imaginava, porque eu pensei que ia ser menorzinho e tal, e ter uma amplitude, né?
Então, pô, isso que é gostoso, né? Às vezes você vendeu o lote lá, depois você passa e fala, meu, olha só, como é que modificou o local, olha o que o pessoal construiu. Né? Então, assim, é muito realizante, né? Eu acho que tem E vai também do perfil do corretor que tu comentou, né? Porque às vezes o corretor tá ali no alto padrão. É uma opção, às vezes ele entende que ele tem mais perfil para isso. E ele vê o lote como, ai meu Deus, mas um lote 150 mil, meu Deus, não dá, a comissão é pequena. Só que a gente tem corretores que vendem por mês para nós 20, 30 lotes. Então, se for olhar, na verdade, ele tá vendendo no mês 3 milhões. E todo mês. E pode falar, e com menos esforço do que o cara que vendeu um alto padrão em um mês. Mas bem menos. Exatamente. E bem menos custo também. Eu vejo, assim, muitos corretores super bem-sucedidos vendendo o lote ou vendendo um apartamento Minha Casa Minha Vida, né? No popular ali, vamos na linha. Eu comentei num dos podcasts, eu falei que eu, quando entrei no mercado de lotes, na minha primeira venda, foi um final de semana, eu vendi 7 lotes. Imagina. Né? Então, cara, vende. O cara que vende, vai vender. Vai. Né? Seja médio, alto padrão, você já está acostumado com aquele rendimento. Só que você vai. E muito mais simples, né? Muito mais simples vender lote. Pessoa que é vendedora. E é menos complexo, né? O alto padrão, você tem toda uma complexidade do tipo de cliente, o produto é mais específico, a forma de atendimento, tem o custo desse atendimento. O lote já não. O lote ele é mais simples, ele é ali no calor da emoção, né? E pela documentação de você comprar lote, né? Que você tem facilidade da documentação, é outra vida, né? Hoje é o quê? RG, CPF, comprovante de renda residência, e de renda. Aí, de repente, até um SPC dá para uma pequena restrição a gente analisa, então a venda é muito mais... É que tá ali, é imóvel, né, gente? Então, o lote não vai fugir igual um veículo, né? Não dá para esconder, então a venda, ela se torna mais fácil. Agora, falando de 9, 10, 15 vendas... Lembrou uma história, quando eu entrei no mercado imobiliário, foi na MRV Engenharia. Então, eu sou filha e neta de comerciante, nasci no comércio. Meu pai vendeu a padaria que nós tínhamos, eu fui pro mercado trabalhar com vendas. Então, eu já vendi consórcio, já vendi curso de inglês, já vendi equipamentos de informática, já vendi locação de servidores. Trabalhei em várias áreas. E quando eu fui fazer entrevista para trabalhar na MRV, eu não sabia que era MRV. E eu fui da primeira equipe direta da MRV. E aí, quando ele abriu... não tem fixo, é só comissão, você tem que fazer o curso. E quando ele abriu o valor da comissão e o Minha Casa Minha Vida era 89.500. Ai, meu Deus. E a comissão era 1,7 do valor do imóvel. E eu fiz rapidamente a conta e falei, nossa, eu não ganho isso às vezes por mês, né? Porque na época o salário mínimo era... sei lá, 800 reais. Não é 200 e alguma coisa, nem isso. E aí eu falei, tá, tudo bem, eles alugaram uma sala, porque eles tinham uma imobiliária exclusiva em Joinville que vendia. Mas a imobiliária não queria fazer ações externas, não queria fazer nada, só queria ficar sentada recebendo, não era nem lead na época, né? Na época era o que vinha do 0800. Então a MRV recebia lá no call center 0800, qualificava o cliente e mandava para a imobiliária. Muito fácil a venda, né? E aí eles queriam tirar a imobiliária da zona de conforto e montar uma equipe interna. E aí eu fui a primeira a ser contratada. Foi eu e mais duas pessoas. E eles deram uma lista fria de pessoas que entraram em contato e não haviam comprado. No primeiro mês, adivinha quantas vendas eu fiz? 40. 11 vendas. Primeira coisa que eu fiz, quando o contrato não era nada online, ele ia por avião, tinha que mandar para Latam, para Minas Gerais, sabe? E aí chegava lá, eles verificavam, a tua comissão, tu pegava um cheque separado, tinha que colocar atrás do cheque referente à venda tal, comissão percentual tal, contrato número tal. E aí quando eles emitiam o contrato e enviavam para assinatura, aí a gente podia descontar o cheque. Quando eu descontei o cheque, eu fui lá e troquei de carro. Comprei um carro zero com as comissões. Então, era muito fácil, porque tu vendia a condição. E a MRV, ela tava dando um boom em Joinville naquela época. Sim. E a gente pegou ali apartamentos com sacada, apartamentos bem mais estruturados, né? E foi muito bacana, porque eu falei, não quero sair nunca mais dessa área. A gente ganha muito dinheiro nessa área. Meu Deus. Mas é isso mesmo. Você sabe, quando eu fui trabalhar, eu peguei gerência na MRV. É muito engraçado, porque a gerência, ela ganha por... não é comissão do valor do imóvel, é por quantidade que você vende. A primeira vez, quando eles falaram isso, eu falei, como assim? Me explique.
Não, quantidade. Quanto você vai vender por mês? A sua equipe vai vender? Não é VGV, número de unidades. É por unidade. 10 unidades é tanto por cento de comissão, 20 unidades é tanto por cento que você vai ganhar de bonificação, não é comissão. É bonificação, né? E na teoria, se a gente for fazer, dá mais ou menos na prática. Mas eu achei engraçado por conta disso, né? Mas porque eles estão acostumados com volume, né? Exatamente. Aí, menos de 6 meses na MRV, na primeira vez que eu trabalhei, eu ganhei uma equipe. Eu tinha uma equipe que fazia ações externas. Eles mandaram uma Kombi para Joinville, eu dirigia a Kombi. Eu dirigia essa Kombi e eu tinha uma equipe de quase 30 corretores fazendo ação externa, em frente à Caixa Econômica, em frente à Lotérica, em frente a Casas da Água, em frente ao Mercado, Vitorino, Catarinão, todos os mercados, imagina, na Zona Sul, a gente fazia ação. E panfletagem, semáforo, e a gente veio muito forte, incomodou muito a imobiliária, porque a imobiliária estava na zona de conforto. A gente não recebia lead e não podia fazer plantão, mas a gente arrasava na cidade. E aí eu fiquei de coordenadora dessa equipe. Aí depois eles conseguiram colocar essa equipe dentro da imobiliária, porque a imobiliária era uma parceira muito forte, de anos, e aí eles conseguiram o que queriam, né? Tirar a imobiliária da zona de conforto dela E começar. Daí, quando essa equipe foi absorvida por essa imobiliária, eles resolveram, não, vamos... já que vai para essa imobiliária, a gente vai reduzir a tua comissão, porque eu tinha uma comissão sobre a equipe, daí já era outro cenário. Eu falei, não, se for assim, eu não quero. Aí eu fui pro mercado e fui para Irineu Imóveis, que foi a segunda escola, que ali também tive muita história para contar. Ali eu tive casei, tive meu filho, então foi um momento bem marcante ali. E outra escola, né? Trabalhar com lote, trabalhar com o seu Irineu, que é um ícone na cidade, né? É verdade. Na verdade, assim... acho que o corretor tá voltando para essa zona de conforto, né? Eu vejo assim que a gente às vezes traz ali na casa algumas ações, assim, a gente vai fazer um plantão no shopping, no Garten, a gente estava lá esses dias, ficamos 30 dias. A gente vai para Angelone. É difícil conseguir corretor, tá? Para eles irem fazer essas plantões, mas ações. eu não falo nem corretor, acho que essa geração, né? Essa geração, ela quer ficar atrás do computador, né? Ela não... E eu falo que isso para nós é bom, porque quem gosta de rua, cara, a gente vai continuar vendendo. Sim, né? sim. A gente não vai deixar de vender. Agora, essa turma, se tiver que fazer o confronto cara a cara, né? Eles não conseguem fazer. E assim, a gente vê a diferença de imobiliários, corretores, às vezes, que vieram dessa época da ação e que sabem que funciona. Talvez funcionava mais antes, porque hoje a rede social acaba também facilitando. Às vezes o cliente, em vez de vir, ele prefere olhar o site, olhar a internet, em vez de falar com o corretor. Só que esses que vieram dessa época, às vezes a gente fala, esse corretor, quantos leads deu lá no plantão hoje? Veio 15 leads. Aí vem uma outra imobiliária, às vezes, que não é muito essa pegada, veio um lead. Então, tu vê que, na verdade, a abordagem, a forma como a pessoa fez o plantão é diferente, né? O cara tava lá tentando conversar, ele tem o corretor que gosta e já disso. Vem aquela imobiliária que fala assim, nossa, é horrível. Esse plantão é horrível. Esse plantão é péssimo. Vocês nunca mais deveriam estar aqui, porque aqui não pode fazer nada, não pode abordar as pessoas. Aí você passa, ela lá tá sentada com a cara no celular. Gente, é contato visual. Se você não pode abordar um cliente no shopping, você faz o quê? Contato visual. Né? Você tem que ser expressivo, o teu contato visual tem que chamar a pessoa. Trazer uma simpatia. Conexão. Como é que tu vai criar conexão com a cara enfiada no celular? Não tem como. Então, esse corretor realmente ele tem que ficar no escritório, na rede social, tentando criar um envolvimento online. Porque ele nunca vai conseguir vender algo... Quantos plantões a gente passa, às vezes a pessoa tá ali olhando a maquete, sei lá, um casal, uma família, e o corretor sentado. Daí tu pensa, meu Deus, levanta, vai lá, fala. Levanta, criatura, dá um balmo, boa tarde. Eu já cheguei a ouvir do corretor, porque deixa ação para os mais novos que estão entrando, eu já passei dessa fase de e daí tô eu lá fazendo plantão, porque eu sei que dá resultado, né? Eu já me deu um nervoso de eu estar no local, não ter nada a ver com plantão, né? Tipo, num shopping, vendo o cara olhando a maquete, o corretor lá distraído com outra coisa, eu pensando, dá vontade de eu ir lá e vou falar, eu vou abordar o cara. É isso. Dá uma agonia. Eu vou fazer a venda para mostrar pro cara como é que acontece. Nós temos um plantão no Sans Clube, e aí entrou no subir escada rolante, ele fica à direita, e em frente às duas portas de entrada a gente tem a maquete de um produto. Então eu tô no plantão, aí para um cliente, olha a maquete. Fulano,
Cliente na maquete. Ai, tá só olhando o bonequinho. Vai lá e mostra o bonequinho pra ele, então. Aham. Gente, nessa brincadeira, no mês passado de olhar o bonequinho, foram 9 clientes captados na maquete. É. Imagina o que escapou, Uhum. né? Porque a gente... Ô, fulano, Olha lá, maquete, olha lá. maquete. Mas tu tem que ficar o tempo todo reensinando. E eles querem ficar no plantão com a cara no celular, no É, computador. no Então, computador. a proatividade... Eles são muito reativos hoje, né? Uhum. A proatividade, ela tá ficando no passado. Eu não sei É. vocês, mas eu já tive experiência do cliente não precisar comprar, não precisar. Sim. E só simplesmente pela atenção, pelo café, pela simpatia, eles comprarem. Parece que Achar se sentem interessante na- resolver, né? Dezembro de 23. A gente criou Nós uma tínhamos amizade, na uma verdade. corretora, ninguém queria fazer o plantão final do ano entre o Natal e o Ano Novo. A corretora falou: não, eu sou sozinha, não tenho família, eu fico todos os dias. Né? Dona Mari. Dona Mari é fantástica. E aí, no dia 24 de dezembro, o cliente na maquete, ela foi lá, abordou, conversou. Ele não queria, exatamente o que você falou, Júlia, ele não queria comprar. Mas ele tinha acabado de receber um valor legal e estava pensando no que ele iria investir, se ele ia aplicar ou não. E aí ela mostrou a maquete, daí ele entrou, tomou um café, conversou, contou a história dele de vida, porque ele tinha recém ficado viúvo. E ela é uma senhora, já lá ouviu a história, deu conselho, conversaram, viraram amigos. Tirou uma proposta de um imóvel de terceiro que nós tínhamos, que tinha entrado em permuta. Uhum. Tinha recém entrado o imóvel. Uhum. Ela tirou a proposta de 24 dela, eu tava na praia, dela mandou, acabei de vender o Santel. Eu falei, nossa. E aí, viemos pra Joinville, a Ruana rodou o contrato final do ano, conheci o cliente fantástico. Toda semana ele vai fazer compra no Sans, ele para no plantão pra tomar café. Cafezinho. Uhum. Mas eu posso falar que os últimos anos de corretagem, desde o início, eu sempre vendi na época de Natal e Ano Novo. E eu aprendi exatamente nisso, porque eu trabalhar numa grande imobiliária lá no início, e aí quando teve o final do ano eu falei, como é que vai funcionar o plantão? Aí eles falaram, a gente fecha a imobiliária. Eu falei, se por alguma acaso eu quiser ficar, não, pode ficar, eu tinha a chave da imobiliária, pode ficar, mas ninguém trabalha. Não precisa dizer, né? Eu vendi, né? Uhum. Porque um monte de cliente ligando, imobiliária grande, imagina o Sim. fluxo enorme. Eu atender, não tinha nem o filtro da recepcionista, tudo para mim, né? Vendi, né? E depois disso eu aprendi, cara, essa época de final de ano, principalmente em Joinville, porque é a época que a maioria das pessoas é o tempo que ele tem para olhar o imóvel. Sim. Porque Tá de aquele férias. recesso, o cara tem tempo de pescar. Então, eu já fechei contrato de a gente estar no cartório dia 30 de dezembro. Porque o cara queria pagar antes da virada do ano por conta da receita. Ah, sim. Ele queria pagar. Então, para mim, final do ano, o cara que precisa de dinheiro e quer, Tem que trabalhar. o cheque em branco tá ali, é só ele querer buscar. Exatamente. E é muito isso, né? O pessoal fala assim, pô, eu não consigo vender. Eu falo, cara, a oportunidade de venda tem. Hoje o que não falta é produto, É. não falta cliente. Cliente tem no mercado. Condição. Tem condição. Cara, é só o cara querer. Né? O cara tem que querer vender. E mesmo o cara que quer trabalhar com lead, tudo bem, às vezes é o perfil dele. Só que até o lead não tá sendo bem atendido, né, gente? Gente, Meu Deus. quem aqui tem dificuldade de encaminhar lead pro corretor e não ter retorno? Não ter um feedback, não ter um CRM preenchido decentemente, com histórico. Isso, a historinha de como você abordou o cliente, como é que foi, o que o cliente procura, não. Cliente em atendimento. Gente, isso não é histórico. Uhum. Na verdade, eu tenho poucos corretores, não posso nem falar muito, né? Mas assim, a gente bate na tecla ali de pelo menos perguntar, né, depois o que aconteceu, porque de fato, assim, eles sabem, dificilmente trazem um retorno. Até não é questão de falar mal, mas eu acho que é da correria diária de cada um e da comodidade de esperar. Eu acho que é muito comodidade, sabe? Eu anoto os leads que eu encaminho, eu tenho controle. Sobre CRM eu já desisti, eu falo que para mim é uma causa perdida. É uma luta sem vitória. Não, eu não... Eu digo, é uma guerra sem vitória. Só que eu tenho um jogo muito legal que eu falo assim. Eu falo assim, olha, passou daqui um mês, 2 meses, eu pego a lista minha do CRM e faço assim, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu falo, não existe cliente. O cliente é quem trouxe proposta, trouxe venda. Não existe. Eu estou trabalhando esse cliente.
Não está no CRM. Não está no CRM. Não dá feedback, ninguém tem a obrigação de saber. Mas ó, em novembro de 24 eu falei com ele. Meu Deus, nunca mais tinha dado um oi pra criatura. Não, assim, é uma conversa bem bacana que eu tenho com os corretores de falar assim, às vezes tá empacado por conta de você. Uhum. Às vezes o cliente não gostou Não, e tá tudo certo, sem ofensa. Aí de repente vai chegar o outro, vai vender, não é que o outro foi melhor, é porque ele se conectou melhor. E tá tudo certo, cara. O nosso importante aqui é vender. Isso. E pode ser que também o cliente dele se conecte melhor com você e assim a gente vai girando e vai vendendo. Porque o nosso objetivo aqui é vender. Sim, exatamente. E Joinville é muito bom, né? Joinville chove muito. Então, a época de chuva é onde o cliente está em casa, sentado com o celular na mão. Ai, quero um apartamento maior. Uhum. Ai, tá chovendo. Eu não quero mais um apartamento, eu quero uma casa. Eu quero ter um lazer melhor. Então, o cliente está ali no celular. E é a época o dia que mais vem lead, é o dia de chuva. Uhum. É incrível. Então, o corretor em Joinville tem que saber trabalhar em todos os períodos. E é o dia que o corretor fica mais desanimado, porque fica no plantão ali, borocochô. Exatamente. Não tem aquele dia de sol bonito. Só que daí tu vai ver, ele tá vendo um vídeo no YouTube, no plantão. Ele não tá de olho no CRM. Mas sabe que esse negócio do plantão, eu já falei aqui várias vezes, eu sempre quando fiz plantão, eu marcava todo tipo de conversa que eu tinha para resolver no meu dia de plantão. Então, precisava falar com o Ana, não tinha nada a ver com o imóvel. Marcava lá no plantão. Então, meus plantões sempre eram movimentados. Não obrigatoriamente que alguém foi ver imóvel, mas era movimentado. Então, primeiro que eu desanimava a turma dos outros corretores que estavam lá, porque os caras falavam assim, pô, não entra um cliente. Porra, o Carrara sempre cheio. Tá cheio. Quem de fora um falava... psicológico ali já. Quem olhava de fora sempre tinha 2, 3 carros parados. Resultado, todos os meus plantões tinham venda. Por quê? Porque eu movimentava o local, né? Eu trazia, daí o cara já aproveitava. De repente, aquele cara que eu trouxe sem intenção de compra, o cara falava, puta, será que eu tô pensando? Pô, eu gostei dessa planta aqui, desse apartamento e tal. E fazia venda. Porque a venda é muito isso, né? Relacionamento. Não é só o cara que está procurando. Tem cara que... A maioria dos clientes bons não está procurando. A gente cria o desejo nele. A gente mostra para ele que ele tem a necessidade de trocar o apartamento. Na verdade, é mais ou menos igual a mulher, né? Quando passa na frente de uma vitrine e olha aquela roupa tendência, tu fica se coçando para comprar. Eu sou assim, pelo menos. Né? Exatamente. Para venda de imóveis também. Sim. Se você vai no local, você começa a ver aquele movimento, aquela vibração. Eu lembro que uma vez entrou uma jovem para ver um apartamento, eu mostrei o decorado e tal, e conversa vai, dela, eu adorei o apartamento. Era um apartamento pequeno, né? Ela assim, eu vou trazer minha mãe, né? Porque minha mãe que vai me ajudar a comprar. Eu falei, então tá bom, né? Eu pensei, já comecei a montar minha estratégia toda, porque eu falei, a mãe não vai querer gastar dinheiro, né? Então eu tenho que convencer ela que é um baita negócio. E aí trouxe, resumo, eles compraram um apartamento maior, porque a mãe entendeu que a filha queria mudar. Então, para ela não perder a filha dentro de casa, ela comprou um apartamento. Fazia 30 anos que ela morava no mesmo apartamento. Então, tipo, era um perfil de pessoa que não estava buscando um apartamento novo. Ela comprou por conta que ela sabia que ela corria o risco de perder a filha. Então, eles compraram um apartamento 3 vezes mais o valor do apartamento que eu mostrei. Então, você vê, é a história da gente não simplesmente não atender só aquele cara, eu só vou vender esse apartamento, só esse modelo. Não, cara. Cria a venda, né? Quantos clientes que vêm, eu quero apartamento andar alto, não sei o que, tem que ter isso, tem que ter aquilo, daqui a pouco compra um apartamento no segundo andar de 3 quartos e ele falava que queria 2 quartos. Então, assim, a pessoa, ela às vezes imagina uma coisa, mas quando ela vai, conhece, visita, começa a entender um pouco mais as possibilidades, às vezes ela acaba mudando, né, de ideia e tudo mais. E eu vejo uma outra coisa que às vezes o corretor também desanima quando vem às vezes um cliente com permuta ou um cliente que precisa vender um imóvel para poder comprar, né? Que não está às vezes no melhor momento já de compra. E aí às vezes abandona esse cliente. Só que esse cliente em algum momento vai chegar a hora dele comprar. Então tu tem que se manter próximo. Eu troquei, né, recentemente e eu tinha que vender meu apartamento para comprar. Eu coloquei a venda, no meu caso foi muito rápido a venda ali, vendeu em menos de 30 dias, vendeu o meu apartamento, mas poderia ter demorado. Só que eu lembro que eu vi a casa que eu comprei, né, a corretora falou, mas vamos lá visitar. Eu falei assim, mas eu tenho que vender primeiro, aí eu vou lá, às vezes eu acabo gostando, e aí eu não sei se depois não vai ter vendido, eu não vou perder tempo agora, esperar vender. Não, mas não tem problema, vamos lá, daí tu já vê, já tal.
Aí fui, daí eu não gostei. Pessoalmente, eu não gostei. Daí ela falou assim, eu vou te mostrar então uma outra. Eu já entendi o que tu quer, tal. E ela continuou agendando e me mostrando, mesmo sabendo que eu não ia comprar se eu não vendesse o meu apartamento. E aí eu falei, não, esse aqui eu gostei. Se acontecer de eu vender, eu me interesso por essa unidade. Também não fiquei vendo muita coisa, assim. Aí vendi, lógico que logo ali já acabou vendendo. Vendi no dia 5 de dezembro. No dia 6 eu comprei a casa. Porque ela já tinha me mostrado, ela não ficou preocupada que eu não ia comprar ali naquele momento. Ela sabia que talvez poderia levar 2, 3 meses, 4 meses. Só que ela sabia que eu ia comprar. Quando fosse a hora, eu ia comprar. E ela, não, vamos visitar, não tem problema, sempre bem, né, solícita. E aí, no fim, ela acabou fazendo a venda, porque ela fez um trabalho bem feito, assim, na minha opinião. É aquela história que eu falo, pessoal, é você ter a tabelinha, né, seja um CRM, um Excel, Isso. né, aquilo que tá verde, aquilo que tá amarelo, aquilo que para quem você vai ligar? Você vai ligar para todos, só que se você sabe a temperatura que cada um tá. Isso. Exatamente. Esse aqui tá mais a temperatura de comprar agora, né? Então, puxa, agora é o momento que eu preciso acelerar com ele. Isso. Não, esse aqui precisa continuar o namoro, né? Vamos continuar o namoro com ele, vamos levando ele em banho-maria na hora de eu acelerar com ele. Então, eu acho que é muito isso, né? Sim. A corretora foi muito sábia, né? De entender, não, vamos, né? Se manter Vai se mantendo, vai namorando a cliente, vai mantendo fiel, né? Mantendo o elo fiel para quando quiser comprar, tá pronto. E ela sabe que eu, como eu tô no mercado, eu conheço todos os corretores. Qualquer corretor poderia ter vendido para alguma coisa, né? Só que ela, de todos, foi quem sempre estava ali me mandando opções. E certeira, assim, também não ficava me mandando umas coisas, porque acontecia muito. Às vezes eu falava, eu queria isso, ó, mais ou menos nessa faixa de preço, tem que ser nessas regiões aqui, que é onde eu sempre morei, tal. Aí vinha, poxa, mas tem uma opção aqui que no Floresta, por exemplo, eu não queria no Floresta, eu queria lá no Bom Retiro, Saguaçu. Tem uma opção, não que eu não gosto de Floresta, mas não fazia sentido. Só que entrou uma casa, ela é linda, é maravilhosa, tu vai amar, tal. Só que não adianta, eu não ia querer no Floresta. Aí me mandava. Eu falei, não, é até bonita realmente, tá, mas não gostei. Aí daqui a pouco, tem uma opção que entrou aqui, eu sei que era 200 mil mais cara do que eu queria. Mas, falei, olha, já, né, o valor realmente eu não vou ultrapassar. Claro, são clientes e clientes. Tem clientes que às vezes acabam realmente comprando uma coisa mais cara em outra região, a pessoa tá tentando, né, errada ela não tá. Mas assim, não era o que eu queria, né? No que eu passei, que eu tinha interesse, não se encaixava. Então, a chance de eu comprar era muito menor. Né? E se o corretor oferece muita coisa que o cliente não está buscando, o próprio cliente acaba descartando o corretor. Isso. Esse que é o problema. O cliente não me responde mais, querido, tu cometeu algum erro que ele não quer nem conversar mais contigo. Então, passa esse cliente para outro corretor. Vai com calma, né? Às vezes também. A gente brinca que eles ficam chocando os leads. Você para de chocar lead, pelo amor de Deus. Vamos rodar os leads aqui entre os coleguinhas, porque vocês ficam chocando. Mas o cliente falou que vai comprar comigo. Quando que ele vai comprar? Qual o senso de urgência que tu colocou? Não, e se for muito específico, já aconteceu. Por exemplo, eu tive um cliente que demorou 1 ano para comprar comigo. E aí eu já não estava mais como corretor, estava como gerente, né? Não podia fazer venda. Sim. Na imobiliária não deixava. E aí ele chegou lá e falou, não, eu só compro se for com o Gabriel. Entendeu? Eu falei assim, não, mas eu tenho que pôr no corretor. Ele falou, não, eu acho que você não entendeu. Eu só compro se for contigo. Se não for, eu vou em outra imobiliária que vende esse produto e vou comprar lá. Eu tive um cliente que demorou no lançamento do Reserva. Eu fiz um anúncio patrocinado, eu mesmo fiz. E como gerente ali da equipe interna, né? Cuidava dos corretores da equipe interna. E depois eu fui para loteamentos. Mas eu fiz um patrocinado e veio um lead, veio um contato. E acabei conversando com ele, a gente marcou uma reunião online, eu e a Ruana apresentamos o produto, tiramos todas as dúvidas, ele falou, tô com dúvida, eu queria dar meu apartamento, mas eu também não queria perder, foi o primeiro investimento aqui em Penha, mas eu queria um apartamento maior, pé na areia, porque o meu é quadra-mar, e aí ele ficou na dúvida, não fechou naquele momento, ele falou, eu vou pensar, eu vou fazer conta, passou 1 ano e meio, ligam no plantão.
que queriam falar com uma loira de óculos, porque ele tinha perdido meu telefone, mas ele sabia que meu nome era diferente. Então, meu apelido é Lise, mas meu nome é Elisiane, né? E ele falou, é um nome bem diferente. Ela é loira, bem falante. Daí a menina do administrativo, é a Lise. Dele, isso, é essa mesmo. Aí ela deu meu telefone, ele me ligou. E eu tava indo aquele dia pra Florianópolis levar os documentos do meu filho, que ele ia fazer uma viagem pelo clube que ele joga. E aí ele falou, agora é o momento de eu comprar. Eu falei, mas Otto, tem só mais 3 unidades? Não tem mais? Ele falou que iria vir no outro mês pra Joinville. Eu falei, Rona, posso vender? Já que era um lead meu. Daí a Rona falou, não, pode. Só que é como se fosse coordenadora, não como se fosse corretora. Eu falei, não tem problema, aqui eu quero atender ele. E eu fui pra Floripa. Eu falei, estou indo pra Floripa hoje, levar o documento do meu filho, eu posso te atender hoje? Num shopping. Qual o shopping mais próximo da sua casa? O shopping tal. Fui, parei no shopping, atendi ele, mostrei. Tinha voltado à unidade que ele queria. Que era o último andar, na primeira torre, frente ao mar, era o que ele precisava. E ele estava entre o nosso produto da concorrente, falei muito bem da concorrente, apresentei os diferenciais do nosso produto, e no mesmo dia veio a proposta. 4,5 milhões a gente fechou a venda. E quando ele estava vendo, era menos de 3 milhões. E mesmo assim, né? E mesmo Demorou, assim, né? demorou e ele fechou. Então foi 1 ano e meio depois. Por quê? Porque a gente fez um bom atendimento, a gente tirou todas as dúvidas, só que ele não se sentia seguro. Porque ele ia vender o apartamento dele. Ou ia dar em permuta. O apartamento dele na praia. Mas ele também não queria desfazer do investimento, que era um ótimo investimento na Penha. O apartamento dele quadra-mar, ele pega uma boa locação. E aí, quando ele se sentiu seguro em fechar a negociação, em pagar o valor, ele nos procurou. O atendimento ainda é o que faz realmente o cliente querer comprar contigo, não. Sim. Às vezes eu vejo assim, pode ser até que seja o caminho futuro, né? Que o pessoal quer trazer muito essa questão da inteligência artificial, robotizar ali um pouco o atendimento. O atendimento né? humanizado fica de lado. Esses bots, né? E aí, eu assim, eu já tive várias experiências de tentar falar com alguma pessoa e eu não conseguia sair daquele chatbot lá e, eu acho horrível. Talvez tem pessoas que podem gostar desse formato de atendimento, mas eu não consigo imaginar, por mais que talvez daqui a alguns anos seja o caminho mesmo, mas né? É o que está se desenhando para acontecer. Mas eu acho assim... Falta muito, assim, para um imóvel, Mas aí eu pergunto, o atendimento humanizado fica onde? Então... eu acho que o grande diferencial, e daí falando bem de atendimento, é assim, você conversa com o cliente, puta, você sabe que ele gosta de vinho, você sabe que ele gosta de futebol, gosta de carro, né? E aí, poxa, você vê um negócio bacana, você manda para ele. O ChatGPT, ele não vai conseguir ter essa depuração, né? Não. Porque isso é uma depuração muito humana, né? De sensibilidade, né? A sua cliente está grávida, depois você começa a mandar coisa que você sabe... Porque a nossa ideia é você criar vínculo, né? Você cria vínculo sobre a pessoa, né? A pessoa fica vinculada contigo. E a tecnologia, ela vai conseguir fazer o atendimento. Mas esse tipo humanizado, eu ainda acho que vai... Pode ser que aconteça, mas eu acho que ainda vai demorar um tempo ainda. Assim, outra parte também que não foi abordada e que é bem importante... que a Liz até citou, né? Porque esse imóvel é de milhões e eu creio que nesse momento ela queria ser corretora. Eu queria. Eu falei, Rona, não tem como pagar mais mesmo, só mais um pouquinho. Pois mas então. E aí tal, porque, né? Eu vejo muitas vezes e me colocando também assim, que eu me pego muitas vezes nesse... que eu digo que é um caminho assim que tu fica indeciso. Tem muitas construtoras hoje de Joinville, assim, muitas construtoras muito boas. Com seus profissionais ali super atenciosos, assim como a Casa e outros, né? E muitos produtos muito bons, assim como esse reserva, né? Que a Liz já apresentou pra gente também. Só que acontece, você vai lá, faz um treinamento e de repente no outro mês você faz treinamento com outra construtora e aí tu tem para fazer um comparativo, mas você não se especializou no produto. Ali eles conseguiu vender uma porque criou um relacionamento, outra porque ela se aprofundou no produto. Então, ela sabia de A a Z falar sobre esse empreendimento. Se o corretor, ele gagueja no atendimento, esquece. Esse cliente, ela poderia ter perdido. Né? Poderia não ter fechado essa venda e perdido para o concorrente. E eu acho que é um ponto aí que
não só os corretores, imobiliários e todos mais, eu vejo, porque quando eu estava na Abaco também tinha sempre aquela rotina do treinamento imobiliários e, nossa, eu falava, nossa, eu expliquei ontem pro cara, hoje ele está me perguntando, Sim. e de repente ele esquecia do produto, e aí eu, poxa, é tão fácil para a equipe interna aqui vender, porque eles eram especialistas no produto, né? Mas e acontece que as imobiliárias, elas se dispersam. Quem não- E aconteceu com a gente, né? Deixa eu só terminar. Não sei se o Carrara e eu estávamos em um produto focados, que nós somos eu vim dos loteamentos ali, né, por final. Então, um lançamento que não fluiu e, querendo ou não, para mim, foi assim, uma ré, porque os meus corretores estavam 100% focados nesse produto e ficaram bem desanimados quando não fluiu, né? Que até parceiros da casa também ali, não vou citar o nome do empreendimento, mas vocês sabem qual é isso que eu estou falando. E ali a gente tinha de A a Z para fazer todos os comparativos, eu tinha certeza absoluta que nós iríamos vender. Que ia ter ser um sucesso, né? Sim, porém teve ali umas dificuldades que não entraram em acordo, né? Mas eu vejo que é isso, sabe? Falta foco em empreendimento, um produto específico até de uma construtora, não digo geral, porque só a casa, nem sei quantos produtos tem hoje, tem inúmeros. Né? Bastante, Quando a gente aham. Vocês estão, vertical, a casa está industrial. onde? Está em Joinville, Araquari? Joinville, Araquari, Penha, Campo Pissarras, Alegre, Penha, Pissarras. Seriam essas cidades atualmente. Que é um público muito de Joinville, né? O que Joinville compra, né? Isso. Porque Joinville compra Pissarras, compra Penha, Compra. Campo Alegre, né? Aham. Que é um mercado teoricamente novo, né? Teoricamente novo não, né? Quem está atento ao mercado já está vendendo há algum tempinho, né? Que vai valorizar muito, né? Falam muito que Campo Alegre vai ser uma Gramado, né? Campo Eles têm Alegre. projetos grandes para Fazendo lá. um comparativo, Campo Alegre é outro produto que o corretor não focar, ele não vende. É. E Campo Alegre é muito chácara, condomínio fechado. E nosso produto é vertical. Uhum. E é lindíssimo, né? E é lindo. maravilhoso. Uhum. Só que o corretor, ele vai vender o meu apartamento de 1 milhão ou vai vender uma chácara de 2, 3 milhões? Né? E aí ele vai na onda da demanda. E aí, se a imobiliária não fizer um trabalho específico, focado, ela não vai vender. Certo? Igual o produto vertical. Tu atende várias construtoras. Se tu vender de todas as construtoras e a tua equipe não focar, tu não vai vender. Quem não foca não expande, não adianta. Eles nunca vão ser especialista do produto. Então, Mas assim... você sabe o que eu sinto falta, né? Na minha época de lançamento, a gente tinha o coordenador de produto, né? Então, dentro da imobiliária, tinha um cara que ele que coordenava aquele produto, ele que vendia o produto dentro O captador, assim. como se fosse o captador. E normalmente, você não se pegava mais do que 3, né? Então, pegava uma construtora teoricamente grande e 2 pequenininhas para o cara ter. Hoje, a gente não tem mais essa figura dentro das imobiliárias, é muito difícil você ter, porque dentro da imobiliária, você tem muito produto. Eu lembro que quando eu virei coordenador de produto, o que eu olhei? Eu falei, cara, o meu cliente é o corretor. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vender todo dia para os corretores. Então, o que eu fazia? Todo dia eu passava em todas as gerências, cumprimentava, fazia amizade, né? Lembrava do produto, né? Sim. Sentava lá do lado, trocava ideia. Porque às vezes ele, no bom sentido, roubava cliente que ia fechar com a outra. Porque daí, batendo papo com ele, puta, mas eu tô tendo dificuldade. Falei, cara, isso aqui eu consigo provar aqui. Nem sabia se ia conseguir, né? Mas trazia para dentro o negócio. E hoje a gente não vê isso nas imobiliárias, né? Você não tem um coordenador daquele produto. Não. E aí a gente tem muito produto, e aí é disperso, porque o corretor ele é disperso por natureza. Sim. Ele né? Eu lembro, assim, na época que a gente fazia muito meeting, apresentação de produto, era de manhã, à tarde e à noite. Se você me perguntasse o produto de manhã, eu já não lembrava. Então, é sobre isso. Se você não tem aquela figura que está passando lá, está batendo sobre o produto, né? Pô, cara, lembra, eu tô com produto, tal, a gente tem promoção. Esquece, cara, o corretor ele não vai lembrar. Esses dias eu fui numa imobiliária com uma das coordenadoras ali. E aí era 9 horas o nosso treinamento. Aí quando eu já cheguei, tipo, conversando, né? Arrumando o computador. E quando eu vi, tava tendo outra consultora antes. Aí que eu me liguei. Eu falei assim, já cheguei, né? Causando ali. Mas tinha uma antes, que acho que começou 8h15, 8h30. Aí a gente ali às 9 e às 11 tinha outra. Então, tipo, era 3 de manhã ali que foram. Eu pensei, como é que eu vou fazer para que a nossa seja... Se sobressaia. né? Seja que eles vão
resolver vender ou ficar na cabeça deles. Então, vendem tudo e às vezes não vendem nada. É isso aí. Então, as imobiliárias, acho que elas ficaram muito focadas no cliente, o que o cliente procura. Aí eles pegam o cliente, um cliente específico, e aí começam a oferecer um monte de produto. Aí, às vezes, esse cliente vai lá e ainda compra com outra imobiliária, nem compra com eles. Mas aí onde que está o erro? Porque independente da busca desse cliente, se você está focado, realmente focado no produto, você vende mesmo ele não tendo necessidade. Se tu focar no produto, esse cliente não deu, mas tu vai ter outros. Porque daí tu tá focado no produto. Então, tu vai arrumar 10 clientes para aquele produto. Se um não der, tem o segundo, o terceiro, o quarto. E quando tu trabalha para o cliente, às vezes o cliente no final compra com outro, ou sei lá, desiste de comprar. Aí tu tem que estar oferecendo 10, 20 apartamentos, opções ali, e no final o cliente às vezes... E assim, entender o que o cliente difícil, busca, né? Não. Até ele falou que pode contar a história, né? Eu vou contar a história. Eu tive um caso, assim que eu saí da Abacus, estava na gestão, e aí comecei com a Imovelt ali. Comecei, na verdade, como juriston, e depois mudei. Só que daí eu peguei um caso de um cliente, gente. Eu levei esse cliente para os melhores cafés, para almoços. Já sei até quem é o cliente. Ai, Deus. Ele assistia. Então, daí... Tá, assim, a intenção era da venda propriamente dita. Apresentei os produtos. Ele chegou a conhecer os gerentes de várias construtoras. Os produtos de várias construtoras também pequei nisso, né? Mas ele queria que apresentasse. Ele queria, inclusive, que levasse para Campo Alegre, porque ele via anunciar o produto de Campo Alegre. E, então, a gente no nosso papel... Sim. E aí, certo dia, ele mandou um print da construtora X, mandando mensagem direto para ele. E eu, né, no meu direito, falar, como é que vocês estão contactando direto do cliente? Eu disse, não, ele se inscreveu aqui, né? Daí eu primeiro acreditando no cliente, o cliente fazendo eu brigar com a construtora. Enfim, daí parou por aí, eu vi que o problema não era a construtora. E no final das contas, ele colocando isso, e para a construtora ele falava que era apenas meu amigo. Nossa, esse eu até... chorei de raiva, assim, porque foi uma situação inusitada. Esse cliente me fez de gato e sapato e nunca mais vai acontecer. Nunca mais aconteceu com o cliente. Mas ele comprou contigo? Não comprou, era meu amigo. Ai, não acredito. Só meu amigo. Ele chegou a fazer churrasco com meu marido e era só meu amigo. Ai, não, é complicado, Nossa, né? esse me tirou pra isso. Eu acho que não é a grande maioria. Não, esse São caso casos pontuais, né? Eu cheguei até a direcionar ele depois para outra corretora atender e começou a mesma ladainha de novo. Eu vi que Tá com tempo e quer passear. Nossa, Mas eu lembro uma vez que quando eu trabalhava com alto padrão, eu estava fazendo plantão no empreendimento e aí veio chegando um casal assim, né? Daí eu falei, olha só, esses caras, meu cliente que ela tá atendendo. Daí o cara da outra imobiliária falou, é sério? Eu falei, onde é que você levou ele? Eu falei, já levei aqui. Eu falei, pois eu já levei ele aqui. Aí nisso tinha um terceiro corretor falou assim, eu também já atendi. Eu falei, opa, falei, agora tá ficando bom. Então deixa o nosso amigo entrar aqui. Nós três vamos atender ele. E era engodo. O cara não tinha, o cara queria ficar passeando, conhecendo os apartamentos de alto padrão. Só para passear. Jesus amado. Em dezembro de 23, eu cuidava de Campo Alegre, do Naturale, eu recebi 6 propostas do mesmo cliente. Com 6 imobiliárias diferentes. Primeiro veio a primeira proposta, eu tenho uma cliente assim, ela quer dar um carro, ela quer dar mais 100 mil em dinheiro e o saldo ela quer parcelar direto com a construtora. Daí eu falei, nós não parcelamos mais direto nessa condição, mas eu posso pegar uma proposta formalizada que eu vou encaminhar para a diretoria para aprovação. Aí, no final do dia, segunda imobiliária, olha, eu tenho uma cliente muito interessada e se aceitar a proposta, ela vai ver o produto. E ela quer dar um carro. Eu falei, 100 mil e parcelar o resto com a construtora? Assim, eu já tô com a proposta dessa cliente. Essa cliente é a fulana de tal? Sim. Falei, então. No outro dia de manhã, a terceira. A quarta, a quinta. Quando chegou na sexta, a sexta imobiliária, eu tô com uma cliente que pro Natural, eu falei, lá tem um carro, 100 mil de entrada e quer parcelar o saldo direto com a construtora? Eu falei, você é a sexta imobiliária que você tá ligando. Daí eu liguei pra cliente, eu tinha o telefone dela na proposta, pra entender. É que eu tô vendo com quem eu consigo o melhor preço. Mas por acaso, se eu comprar direto com vocês, eu consigo um desconto? Eu falei, não consegue, que a gente não faz venda direta, a gente só faz venda através de parceiro. Nós não somos imobiliária, somos uma incorporadora.
E aí essa cliente foi, conseguimos o valor que ela queria, conseguimos a condição Tudo. que ela queria. E o que aconteceu? Ela não fechou. Com ninguém. Porque, passou muito tempo, que a gente demorou, porque a condição que ela queria era uma condição que não existia. Demoramos para aprovar. O presidente estava viajando, não Aham. estava nem no Brasil. E aí, quando a gente conseguiu, ela falou: agora eu não quero mais. Ressurgiu esse ano de novamente essa cliente. Ah, meu Com Deus. outro corretor. Com outro corretor. Quando ele veio com a proposta, eu falei: esse é o nome dela? Não vamos citar nomes, né? Que ela pode assistir o pod depois. É esse mesmo. Eu falei: certo. Eu falei: seja rápido, porque senão ela não vai fechar. Tá lá, vamos ver. Assim, Tá lá uma a proposta, proposta. pelo menos eu tenho a sua proposta Então, aqui. olha só, 2023, gente. A gente tá em 2025. Mas Então- é super comum, o mesmo cliente com vários corretores. Sim. A É gente que muito tá na comum. coordenação de Nossa. imobiliárias, quando ligam, falam: eu Liga, tenho um cliente já assim, sabe. assim. Já recebi uma mesma proposta. E é já super sabe. comum. Todo mês a gente tem proposta aí do mesmo cliente com várias. Nós tivemos uma situação juntas, né, ali pelo Grupo Estrutura, lembra? Verdade. Que o cliente chegou a postar até, foi um erro, né? Postar o sininho batendo, de repente foi metralhado com vários corretores ligando para ele. Isso E é aí muito derrubaram chato, a né? venda. Esse Eu conseguiu vejo derrubar a assim venda. que... O cliente fez uma postagem comprando, gravou um vídeo batendo o sino, Nem e só que ele postar. tinha visto vários imóveis com vários Aí começaram a vários falar mal. corretores. Com certeza. E aí os corretores começaram a ligar para ele: como você comprou esse apartamento? Não, não assina contrato, tu tem 7 dias para cancelar. Uhum. E aí o cliente acabou cancelando. Cancelou ainda. Esse era... não posso falar a função dele, mas também não fui mais na clínica dele. E se eu assistir o pod, vai Desisti. saber por quê. Não, mas isso assim, eu vejo que é muito chato quando o corretor, em vez de falar bem do produto que ele está oferecendo, ele fica tentando falar mal do produto que ele tá vendo com outra pessoa. Né? Exatamente. Porque isso acontece muito. A gente tem alguns que a gente já sabe quem é o nosso concorrente diretos ali, né? Nossos produtos. Aí ele visita o nosso. Às vezes ele sai dali e já vai pro concorrente que a gente já sabe. Só que às vezes ele não tá com o mesmo corretor. Ele vê um produto com um, outro produto com outro, outro produto com outro. Aí, para ele não perder a venda ali, ele começa a falar mal. Ele não vai conseguir fechar pra ele, né? Esse cliente comprou reserva da armação comigo, de fora, ele estava comprando o da nossa concorrente. E a nossa concorrente de Joinville, que estava lançando o primeiro produto alto padrão no litoral. E a corretora da concorrente falou mal de nós. Uhum. E o que eu fiz? Eu não falei. Eu falei: é uma excelente incorporadora, uma construtora. Ela tem um excelente crescimento. Inclusive, o proprietário é compadre do proprietário da nossa empresa. Eles são da mesma família. Ele trabalhou 26 anos na empresa do dono da casa. É uma excelente incorporadora. É a primeira experiência com alto padrão no litoral deles. Não sei te dizer como será. Uhum. Hoje você mora num produto que é dessa empresa. Uhum. Você está super satisfeito. Com certeza vai ficar muito satisfeito. Mas o meu produto, ele tem isso de diferencial, isso, aquilo. Então, em nenhum momento eu falei mal do meu concorrente. Muito pelo contrário, eu elogiei muito o meu concorrente. Mas o poder de decisão é do cliente. Mas vai do que você vai fazer ele enxergar de valor. Exatamente. E aí, Não, e ela demorou... Eu acho que é um caminho muito perigoso você falar mal, né? Até a gente falava aqui antes em off, né? Essa história de falar, cara, assim, esquece, aconteceu, passamos, né? Passa a régua em cima e vai embora. Exatamente. Porque, cara, eu não vou ficar falando mal dele daqui a pouco, ainda mais nós no mercado, né? Daqui a pouco eu tô trabalhando lá na construtora. Sim. Cara, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, não é o caminho. Eu acho que é a melhor coisa que você faz. Quando o pessoal me pergunta, eu falo, cara, a consultora é excelente, ela tem esse histórico e tal. Agora, o produto que eu estou te oferecendo, ele tem isso, 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 tem isso. Claro, não quer dizer que tu não pode estudar o teu concorrente, saber quais são os teus diferenciais e reforçar o teu diferencial para talvez ele perceber que lá não tem, mas aqui tem, né? Aí sim, isso é um trabalho, acho que profissional, que aí tu vai fazer a tua venda. Mas sem expor ali o outro nas coisas negativas, né? Então, enfim, cada corretor tem um jeito. Sim. Sem travar, eu vejo que, por exemplo, os loteamentos, o seu Irineu, ele trabalha exclusivamente somente com os corretores internos, né? Então, eu já tive várias situações de, não consigo comprar aqui, posso comprar com o seu Irineu, não sei se você vende lá também. Então, a gente sempre teve essa parceria entre os corretores, né? Então, assim, eu sempre dei a possibilidade do meu cliente comprar com o seu Irineu também. Sim. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Se vai estar lá ou não.
mas também para o cliente não ficar travado e entender os diferenciais. Foi o que o Lizzy fez, também não falei mal, mas dei a Eu possibilidade. lembro que eu né? estava com um produto ali em Araquari, o Aratinga, e daí eu soube que a Irineu ia fazer um grande evento do outro lado da rua, né? Eu falei para os meus corretores, nós vamos rachar de vender. Mas, cara, eles vão fazer, vai dar festa. Eu falei, nós não vamos fazer nada, só que vai todo mundo lá trabalhar. Sério? Eu falei, vamos por mim, confia em mim. Encheram, Irineu com um monte de corretor imobiliário, nós abrimos nosso plantão e tal. Nós estamos do lado do shopping. Não precisa nem falar não. Uhum. Eu falei pro cara, não, lá é excelente, só que seu filho vai ter que atravessar a rua. Aqui ele vai estar do lado do shopping. Exatamente. Sim, é isso. O Irineu vendeu, com certeza. Todo mundo vendeu. Todo mundo vendeu. Saiu E satisfeito. eu vendi. Tem tá cliente tudo que vai certo. preferir ali, Né? tem cliente que vai preferir lá, pois agora é o cliente que decide, né? Então, é saber utilizar a oportunidade, né? Eu acho que é muito isso e é uma concorrência sadia, né? Então, exemplo, né? Pô, eu vou trabalhar na praia, tem o meu concorrente tá trabalhando. Pô, qual é a campanha que ele está trabalhando, né? O que eu posso fazer, de repente, para casar com a campanha dele, que eu faço o cliente pular para a minha, né? Às vezes o pessoal se preocupa em fazer, às vezes, igual. Não, cara, de repente faz um negócio que é um upgrade, né? Sim. Tipo, né? Aqui eu ofereço não sei o quê, né? Então, eu vou oferecer isso aqui, né? Que é o que vai chamar o... Não, quando a gente estava com a equipe, quando eu estava com a equipe interna na casa, a equipe fica dentro do Sans Clube, a equipe interna. E no pátio do Sans Clube a gente tem o que? A Roga. E a Roga faz o dia D várias vezes ao ano. Eu adorava quando tinha dia D. Eu já pedia pipoca, já pedia alguma Sim. coisa, porque É o isso aí. cliente estacionava e muitas vezes não sabia onde ficava o plantão da Roga. Subia e caía no nosso primeiro. Então a gente acabava oferecendo o nosso produto, ele ia lá, olhava o da Roga e depois muitas vezes ele voltava e escolhia. Então quando a Roga fazia o dia D, eu adorava, não via como algo ruim. Porque a gente estava ali e poderia aproveitar a Mas você sabe que oportunidade. eu aprendi isso em São Paulo, né? Em São Paulo é muito comum você ter a rua das coisas, né? Então, você vai procurar instrumento musical em São Paulo. É uma rua, ali perto do Hospital das Clínicas, que tem todas as empresas que violão, baixo, tudo tem ali. Negócio de moto. Cara, é uma tal rua em São Paulo, você tem todos os concorrentes ali. Então, quer dizer, e todo mundo vende. Então, quer dizer, você estar na concorrência não é ruim, porque, na verdade, vai ser o mesmo cliente passando em vários lugares. Quem melhor atendeu, o que for aquilo que o cliente procurar, você vai fazer a venda. Né? Não é ruim. Né? Às vezes o pessoal tem a sensação de ser ruim. Não, eu vou estar lá. Exemplo, feirão. Eu sou um cara apaixonado por feirão. E sinto falta de feirões bons aqui em Joinville. Né? Assim, falta, assim... Eu acho que a gente ter alguém que organize realmente um feirão legal, né? Sim. Com um atrativo, né? Não simplesmente um feirão por feirão, né? Pra gente fazer. Funcionava tão bem os feirões, Não, né? era maravilhoso. Os feirões da Caixa, né? A Caixa, acho que era a grande Idealizadora. grande idealizadora, né? E eu acho que falta isso. Eu acho que falta Também preparo, acho. porque o feirão, na verdade, você tem que preparar, ainda mais quando for falar de imóveis, né? Tem que se pensar o dia, as Isso. construtoras têm que trazer um diferencial pro dia do Real, né? Uma real. coisa Aquilo real. ali tem que ser trabalhado no mínimo ali uns 6 meses, bem pro dia ser aquele dia. Convidar as pessoas para ir, né? Exato. E o cara saber que ele vai sair dali com um diferencial de proposta. É mais ou menos parecido com de carros, né? O último carro que eu troquei Isso. faz um tempinho já. Foi no Mas foi num feirão, mas porque lá tinha um diferencial de preço e condição. E aprovaram meu funciona, crédito na hora, já rodaram tudo na hora, então... Se for ver, acho que lembrei. 15 em 15 dias tem feirão de carro. Mas eu acho que sabe qual que vai ser o nosso grande problema? Corretor. Para trabalhar em feirão. Pois Exatamente. então, eu falei, vai ter gente lá. Em 2000, meu filho nasceu em dezembro de 2011. Teve o feirão da Caixa, eu tava grávida, bem já, barriguda. E aí eu no feirão, perto do meio-dia, e os corretores saindo para almoçar. E eu atendendo, os corretores saindo para almoçar, eu tava no stand da Irineu. E o pessoal saindo para almoçar. De repente, acabei de atender o cliente, era quase 1h15. Chega um casalzinho. A senhora bem simples, aquele sapatinho assim, com a meia soquete. Eu não me esqueço até hoje, ela tava com um sapatinho preto, bico fino, uma meia soquete, uma saia comprida, aquele coque, o maridinho do lado, com um envelope aqui embaixo do braço. E aí, não, eu vou almoçar, não, vou ficar aqui. Não, ele, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não vai comprar nada, veio só especular. Eu morri de dó. Aí o Jorge falou assim, Lizzy, vai almoçar. Precisa comer? Eu falei, não, depois eu como, vou atender eles. Não, deixa que eu despacho. Eu falei, não. Falei, deixa que eu atendo eles. E eles sentaram na mesa, comecei a conversar.
eles queriam comprar um geminado, eles tinham guardado dinheiro, eles eram de fora, estavam há 4 anos em Joinville, tinham um filho, e a gente tinha vários geminados na Zona Sul que eles queriam, e era no Jariva. E aí eu peguei e falei, não, eu vou levar vocês para ver a casa. Fiz a simulação e tal. Daí, não, então antes da gente sair, eu quero que a senhora guarde isso aqui. Me empurrou o envelope. Aí eu, o que que é dele? É a entrada. A gente trouxe o dinheiro da entrada, que a gente viu a Meu propaganda Deus de do céu. vocês. Aí eu abri o envelope, tinha 20 mil dentro do envelope, em dinheiro. Na Eu época, dobrei o imagina, envelope e falei, pelo amor de Deus, guarda isso. Eu falei, não se traz dinheiro. Se a venda se concretizar, o senhor gostar do imóvel, fizer a proposta, o correspondente está aqui, ele pode aprovar o teu crédito hoje, mas o dinheiro tu não pode dar agora, tu tem que depositar. Fui, mostrei o geminado, levei eles até lá, parei no posto, peguei um Ruffles e uma Coca-Cola, lembro até hoje, botei no lado do carro e fui com eles comendo no caminho. Mostrei o geminado, voltei, entramos no feirão, tirei a proposta, aprovamos o crédito deles ali, aprovou conforme precisava. Saí com eles, fui no banco, fiz vários envelopes, depositei na conta dele para ele fazer, quando depois o contrato ficasse pronta a transferência. Expliquei, mas assim, olha o risco que esse casal correu Aham. de cair na mão errada, né? De cair na mão de um corretor que se aproveitasse da situação, ou fosse roubado por alguém. Sim. E ninguém queria atender eles, porque eles eram simples, humildes. E eles estavam com aquele envelope ali, eles estavam bem quietinho. Bem- Né? Eles mal falavam, eles eram umas pessoas muito humildes, muito simples. E eu fiz a venda ali. Mas eu tive uma senhoria uma vez, eu vendi um apartamento e aí conseguimos bater o preço à vista, assim, que era um desconto bem bom que eu consegui tirar da construtora. E daí eu falei, pode vir para a gente assinar o contrato, né? E ela, então, eu já vou passar no banco para sacar o dinheiro. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Calma. Eu já falei, cara, ela vai vir com uma sacolinha com esse dinheiro Meu todo na mão. Deus. Né? E não era barato tanto o apartamento, mas pessoa assim, simples, né? Simples. Que é Uhum. acostumado com dinheiro, né? Sim. Falei, não, falei, até por sinal, tem filho? Ah, não, tem filho. Não, traz o seu filho junto para ele ler o contrato, não ter dúvida e tal. E como é importante o corretor saber as informações para vender, porque, poxa, às vezes é o dinheiro da vida da pessoa, né? Ela se Sim. esforçou o máximo para conseguir aquilo ali. E às vezes ele oferece um negócio que a pessoa não tem condição de comprar, ou ela lá no final vai chegar na hora de aprovar o crédito, de financiar, ela não vai conseguir. Uhum. Aí ela vai perder esse Uhum. dinheiro, ou né, grande parte desse dinheiro. Então, eu gosto de atender o cliente, assim, a gente como consultora atendeu junto com o corretor, né? Poxa, Uhum. marca aqui na consultora, traz o corretor aqui, a gente atende junto e tal. E a gente sempre quer fazer a venda, lógico. Mas às vezes vem o cliente ali na frente e a gente começa a entender um pouco a realidade dele e tal. E a gente vê que ele não pode comprar esse imóvel. Sim. E o corretor ali forçando. Fica insistindo. Não, porque isso aqui daí depois tu arruma um imposto de renda. Inventando não adianta arrumar renda. imposto de renda se ele não tem Inventando renda. dinheiro para pagar a parcela. Né? Aí a gente pergunta, qual que é o valor da parcela que fica bom para o senhor? Ah, é 3 mil, vamos dizer. E o cara vai financiar 600 mil. Não vai ficar 3 mil a parcela, vai ficar quase 7 mil a parcela. Então, assim, olha, se o senhor financiar 600, a parcela vai ficar 7 mil. Tudo bem isso pra ti? Vai ser, não, 7 mil eu não consigo. E aí, assim, ele tem a entrada, talvez ele, naquele momento, ele compra, mas lá na frente ele Aí o corretor vai olha pra ti e sofrer. fala assim, mas a gente tenta aprovar no Minha Casa Minha Vida. Não, daí ele inventa alguma coisa assim. Ai, é complicado, tá? E às vezes não é... Pode ser alguns na maldade mesmo, porque quer vender, Quer receber vender. a comissão e tchau. E alguns porque eles não têm esse conhecimento mesmo. E aí ele Eu pensa acho que é assim, muito não, 3 ruim. mil Ó, de parcela, não, daí tu financia 600 mil, daí a gente já Nós- sabe, a gente já faz a nós conta, né? temos muita história pra contar, porque a casa é uma incorporadora que não financia na planta. A gente financia quando tá pronto, Pós-chaves, pós-chaves, pós-obits, né? Uhum. Então, quando chega na hora do financiamento, Meu vem os Deus. problemas. É. Cliente não tem renda suficiente, o corretor falou que passava no Minha Casa Minha Vida, a vaga de garagem era descoberta, o corretor vendeu como coberto. Acontece. Então, que- assim, ó, a gente tem muita história pra contar. Se a gente começar a contar, a gente vai passar o dia aqui contando. Uhum. Mas tudo vendas mal feitas. Uhum. Ou vendas feitas somente para aquisito de, eu vou pegar minha comissão e depois É. ele que se vire lá na frente. E aí o corretor não E tá cadê nem o mais no corretor? mercado. Não Aham. tá mais no mercado, não deu assessoria. Depois da assinatura do contrato, não teve um pós-vendas, não Aham. teve nada. Não criou um relacionamento, não vende mais nada.
poder vender pro primo dele, pro irmão, pro pai, É, sabe? Ele podia continuar. Quem não se relaciona não vende. não. A segunda vez, esse corretor morre no mercado e acaba desistindo. Mas eu falo para os meus corretores que eu sento na mesa e se eu entender que não tem negócio, cara, eu vou Vai deixar claro isso. vou deixar claro. Né? Aconteceu mais de uma vez. De eu Sim. entender que não ia ser bom. Eu sempre falo que o negócio tem que ser bom para as três partes. É, Tem que ser para quem vende, para quem compra e para quem está intermediando. sim. Se uma dessas partes ficar ruim, eu falo, eu não faço negócio. Não faz um negócio. Né? Então não adianta, às vezes o cliente quer sangrar o corretor. Cara, então, não me interessa cliente assim. Né? Eu tenho clientes que eu já vendi umas 2 vezes e que hoje eu não vendo mais, porque eu sei que é um cliente que não é saudável. Aham. Ele sempre vai querer sangrar, sempre vai querer tirar Tudo de tudo. tudo, sempre proveito, cara. Então, sabe, quando ele vem, eu falo, cara, ó, pode ser atendido isso aqui, não vendo. Uhum. Né? Eu acho que para mim não é saudável isso. Aham. Né? E da mesma forma que eu acho que não vale a pena você pôr um negócio, aquilo que você sabe que o cliente não vai pagar. Isso. Essa história de lançamento, eu vi muito isso, né, quando eu trabalhava com lançamento. Fazia uma venda, pô, eu já olhava o perfil do cara e falava, cara, ele não vai ter perfil para Não financiar. tem perfil. É. Né? Ou, casal que se recém conheceu, 3 anos de obra. Eu falei, isso aqui é um perigo. Isso aqui até dar a batida. Aí, Acabou. Gabriel. a probabilidade é muito grande. A quantidade de distrato de casal Recém-namorado. comprando. A gente recebe Uhum. todo mês. Olha, a gente se separou, aí a gente precisa destratar, deixar só no nome de um ou vender. E aí começa a briga, porque daí tu tem que ser juiz, né? Tem que ser Advogado, advogado, psicólogo. psicólogo. Tu tem que fazer eles enxergar o melhor momento, o melhor cenário. E é difícil. Às vezes eles falam, a casa é um pouco engessada, é burocrática. A gente tirou porque de tanto que o pessoal reclamou, mas eu acho que a gente deveria até retomar. A gente tinha um formulário que era muito simples, mas eram algumas perguntas que tu fazia para o cliente para ele ficar ciente que ele tinha que ter esse cuidado. Então, por exemplo, tu tem algum financiamento no teu nome? Algum veículo financiado? Algum empréstimo? Algum consórcio? Algum financiamento estudantil? Enfim, algumas coisas que às vezes ele não sabe que isso vai comprometer a renda dele. Então, a gente vai falar para ele, para tu financiar tudo de uma renda digital. Só que se essa renda tiver com financiamento de carro, com não sei o quê, já não vai? É mais ou menos assim, né? Tá tudo certo pro cara financiar. Aí ele vai lá e vai no feirão Isso! e compra um carro. Aí você vê o cara chegando com um carro novo, você fala Tu assim... pensa, ai, não, ele não fez isso. Não, ele não fez. Poxa, só que Então, tem que informar, o cara não sabe. Eu vou te contar uma história. A gente recebeu uma ação de um cliente da processando a casa, porque ele não conseguiu financiamento. A gente aprovou o crédito dele. Ó, tá aprovado. Quando ele comprou, Quando ele comprou, eu falei, tu não pode trocar de emprego, tu não pode adquirir financiamento, consórcio, nada. Fulano, você não pode adquirir nada. Ficou pronto o empreendimento, saiu a Bits, chamamos para... Porque como a gente tem ele cadastrado no Bradesco, quando tá com 80% de obra, a gente consegue já chamar os clientes para entrar com financiamento. O Bradesco foi reavaliar, não aprovou. Depois o que aconteceu, fulano? Aí eu troquei de emprego. Mas eu te falei que não podia trocar de emprego. Não que não pode, pode reduzir renda, né? Mas o problema é que não reduziu a renda. Ele saiu do emprego CLT para um PJ. Ele saiu de uma renda X para uma renda Y. Mas na modalidade PJ, autônomo. Pro banco, ele é um autônomo agora. Ele é um recém-empresário. Ele não tem um histórico. A empresa dele é nova, é um CNPJ novo. E ele recebe no PJ. É igual quando tu tem 18 anos e vai fazer o CPF, né? Hoje faz recém-nascido, mas tu começa a tua vida financeira, tu não tem histórico, teu score é baixo. Então, se tu recebe da tua própria empresa, tu é uma empresa nova pro banco. Tu não é mais um CLT com uma segurança de histórico de carteira. Então, isso fez com que o banco não aprovasse. E aí ele tinha um cartão de crédito, gastou tudo que tu imagina, porque ele era músico. Então ele comprou várias coisas parceladas no cartão de crédito. Da empresa dele. Também. E aí não aprovou. E o culpado quem é? A empresa, que não aprovou, porque prometeram para ele que iria aprovado. Eu falei, olha, a gente pode ajudar tu a vender. Anuncia então, para tu não destratar. Eu falei, anuncia teu apartamento. Ele até ofereceu para uma moça do trabalho dele. Eu acompanhei a visita, mas ela não tinha condições de financiar, ela tinha uma renda muito baixa, tinha que dar uma entrada muito alta, e aí não deu certo. Eu falei, olha,
anuncia, eu posso passar para todos os corretores aqui que trabalham conosco na nossa base, o teu apartamento, com certeza eles vão vender. Uhum. Aí eu vou esperar. Ele nunca mandou o ok, porque eu não posso chegar e oferecer o apartamento dele para os corretores, para o mercado vender. Lógico, é. Então, eu me propus a ajudar para ele não sair no prejuízo. O que ele colocou na ação? Que a gente prometeu vender o apartamento dele. Só que eu sou uma pessoa que eu não apago nada, nenhum áudio, nada. Tenho todo o histórico de conversa com ele, disponibilizei para o jurídico, para que a gente se defenda. Porque a pessoa... E tem um áudio dele dizendo, eu não quero mais nada, eu quero destratar, não importa quanto eu vou perder. No áudio dele, eu encaminhei. Mas assim, a gente explica, a gente orienta o cliente, e o cliente chega no final... Ele faz errado. Era ele ter esperado 15 dias para trocar de emprego. Só isso. Mas esse déficit que tem, eu creio que no mercado em geral, tá? Não Sim. é só na casa. Uhum. É uma falta de orientação para os corretores também, assim, dos parceiros bancos. Por exemplo, vocês financiam pelo Bradesco. De o banco disponibilizar um funcionário lá, de vez em quando, fazer um treinamento mais especializado, se atualizar. Eu acho que a história dos também. correspondentes hoje que a gente tem é muito legal, né? Eu viro e mexo, eu trago o correspondente. Para quê? Para reciclar, para os corretores escutar. Porque muda, né? Muda a regra, né? E de novo, né? Eu sempre falo que a gente não sabe o que está passando na cabeça do corretor. Às vezes ele está com o cliente, está com um problema, ele não divide com você. Não. E daí, quer me deixar nervoso, eu ver no treinamento do cara assim, então eu vou conseguir fechar a venda. Eu falo, miserável, eu vou matar esse cara. Por quê? Porque ele não estava conseguindo achar a solução, ele não pergunta, e aí ele está no treinamento e o cara deu a solução para ele, que de repente você poderia ter. Né? Então, como que é importante a gente fazer o treinamento, né? Da gente, cara, tem que treinar. Eu acho que hoje a gente treina muito pouco. Essa história do online e essa história do WhatsApp, se perdeu o treinamento físico. De a gente treinar, cara, vamos... E é muito no bate-papo, né? A gente bater papo com o corretor, né? Pô, bate-papo. Eu às vezes sento lá na sala do corretor, daí tem uns corretores meus que falam, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim só bater papo. E, cara, no bater papo sempre sai alguma coisa. Alguma dúvida, né? Algum negócio ali que tem... Falta alguma coisa para sair. Então, mas essa questão de estar reciclando, porque muda muito... Eu lembro que até esses tempos, eu acho que eles não olhavam cartão de crédito. Eles olhavam só, tipo, financiamento, aí que nem consórcio, já me falaram que consórcio também. Na verdade, eles olhavam positivamente para o cartão. Hoje mudou que agora eles olham os dois lados. Antigamente, se você tinha um cartão de crédito com limite legal, era positivo. O problema é que hoje... Quanto tu tá comprometido com aquele cartão. Porque quanto mais tu gasta, mais o banco te incentiva a gastar mais. Né? A gente vê pela gente, né? Quanto mais gasta, nossa, ganhei um black agora, que legal. Vai no legal. Vai gastando. A outra questão que a Lizzy comentou também, e não dá para deixar de citar, o cara tá no mercado hoje, o corretor, de repente não está mais. Muitas vezes nem é corretor, né? Aquele auxiliador ali na negociação. Consultor imobiliário. Exatamente. E aí eu chamo a atenção dos clientes também, de estarem investigando, né, pesquisar mesmo o nome desse cara, junto ao site do Cresce ali, para ver se o cara está realmente inscrito, porque depois, se ele tiver algum problema nessa negociação, ele pode entrar buscar essa pessoa. Pode buscar. Ele tem um suporte melhor, digamos assim, né? E buscar o histórico também. Hoje tem as redes sociais, né? Até brinquei com o Carrara essa semana, quem é você, né? Passa um resumozinho. Hoje o ChatGPT entrega tudo, gente. Quem é a Júlia? Então, pessoal, o papo está muito bom, né? Se deixar, a gente vai embora. Mas eu aprendi que a gente tem que terminar no ponto alto, né? Então, vou pedir para cada uma fazer uma consideração aí, para a gente fechar esse episódio aí e deixar um gostinho de quero mais para voltar. Lizzy, considerações finais aí. Gostou do bate-papo? Gostei, a gente, fazendo essas conversas, a gente acaba fazendo uma troca de necessidades, de posicionamento, né, de imobiliária, construtora. Então, aqui a gente tem um misto nessa mesa, né? E a gente tem um misto de experiências, né? Cada um com suas experiências. E contar histórias nos remete lembranças do que a gente fazia, boas práticas que a gente não faz mais. Então, com certeza, a gente vai sair daqui, a gente vai colocar muita coisa em prática que a gente colocava no passado, que a gente não faz mais hoje.
E a gente vai voltar aqui para contar as novas histórias, Ô, os Liz, novos e- capítulos. Para achar você está na casa. Estou na casa, isso. Então hoje toda a parte dos horizontais, né? Eu faço papel aí na frente das imobiliárias com treinamentos, credenciamento, vendas. Perfeito. E lotes industriais que a gente Industriais vai conversar. também. Então a gente vai conversar aí sobre Isso. industrial, Ótimo, que ótimo. veio agora para nossa equipe de vendas também. Então a gente vai Ótimo. fazer um trabalho bem bacana junto com vocês. Tá Isso bom? aí. Muito obrigado por ter aceito o convite, né? Agradeço, assim, acho que é muito enriquecedor. Pessoas que estão no mercado, que entendem o mercado, que respiram o mercado, até para quem está escutando a gente, o pessoal aprende, né? Evolui e acha caminho, né? Sim. Às vezes o cara está procurando um caminho e escutando aqui o bate-papo fala, puta, aqui de repente tem um caminho para a gente ir, né? Exatamente. Tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço. Júlia, Primeiramente agradecer a oportunidade aí, para quem conhece sabe que eu estou retomando agora, né, aos poucos, com um bebê de 4 meses, há um ano aí também com um bebê pequeno ainda, voltando a essa realidade, agradecer mesmo a oportunidade de estar junto a uma grande construtora aí, né, quem sabe firmar a parceria mais próxima aí, nada é por acaso, né, É verdade. e é isso, não tenho mais muito o que falar. eu que agradeço. Está como delegada aqui em Joinville, né? Representando, nossa conselheira também lá, né? No Cresci. Obrigado por aceitar o convite, né? Obrigado por esse desafio de ficar como voluntário, que a gente sabe que não é fácil, né? E agora, que bom saber que agora você está voltando, né? Porque a gente deu uma refrescada, né? Enquanto ela está nesse período, a gente não vai ficar incomodando muito ela. Mas brincadeiras à parte, a gente super entende isso, né? E entende que tem que ter esse período aí de respiro. Mas obrigado por aceitar aí o convite. Não, que isso, os corretores também sabem o que precisarem, até em domingo de Páscoa eu brinco, né? Porque isso foi muito engraçado, a gente está disponível aí para estar ajudando mesmo. Porque se tiverem de dúvida em relação ao Cresce também, né? Vocês também, a gente sempre estará disponível. Ana. Então, também agradecer, né, o convite. Também voltei, fiquei 6 meses em casa cuidando do meu pequenininho, voltei agora esse ano. E eu voltei assim, em casa a gente fica assim, sentindo falta, né, desse movimento das pessoas, de estar em contato, conhecendo pessoas, histórias, né. E voltei bem animada, assim, para realmente fazer um trabalho diferente, tá dando um suporte no que for preciso para as imobiliárias, né, para os corretores que são parceiros da casa. E a gente tem muita coisa boa na casa também para fazer. Então, a gente tem lançamento no litoral, a gente tem esse projeto industrial, que é algo que vai trazer para Araquari um diferencial para as indústrias. Então, tem muita coisa em andamento e a gente está super animados, né, e querendo fazer dar certo e trazer bastante resultado. Então, agradeço e sei que foi um bate-papo bem bacana aí com as meninas, contigo, para a gente trocar as experiências. Eu já vou para casa pensando nas ações físicas aí de novo, plantões, né? E vou te chamar para fazer. Obrigado por aceitar o convite, por estar aqui, né? Compartilhar experiência, conhecimento, né? Tem um histórico muito bom, né? Eu acho que assim é muito legal. Eu trago as pessoas aqui que eu falo que a gente conhece um pouco mais as pessoas. E melhora ainda mais o nosso relacionamento profissional, né? Porque a partir do momento que a gente conhece alguns detalhes, fica mais fácil, né? A conexão fica mais fácil. Né? Então, quando eu ligo, puta, quem que é o Gabriel? A gente já tem uma conexão, né? Então, a gente já sabe qual que é o caminho, qual que é o pensamento, fica muito mais fácil. Então, agradeço aí, obrigado vocês três aí, foi muito bom. E você, que acompanhou a gente até agora, curta, compartilhe e espero você aqui no próximo podcast. Tchau, tchau. Obrigado.